Será que Tex está precisando dar uma repaginada geral? Vi uma discussão muito interessante em um dos grupos do Whats, em que faziam grandes observações acerca de mudanças necessárias em Tex. Tex estaria antiquado. O que você acha disso? O nosso Tex está precisando mudar? Vamos conversar sobre isso. Olá pessoal, eu sou o Eros, você está no canal Colecionismo Tex. Antes de entrar nesse vespeiro, vamos entender um pouco o que vem a ser a dinâmica das críticas. Bom, é interessante ressaltar que o crítico faz suas críticas diretamente na proporção em que se encontra comprometido com o personagem. Ou seja, quanto mais comprometimento, quanto mais fã eu sou do personagem, eu tendo a ser menos crítico. A recíproca é verdadeira. Se eu sou um leitor ocasional, eu começo a achar muitos defeitos naquele personagem. Há mais elementos aí, mas não entraremos, pelo menos não neste vídeo, nesta questão. Outra coisa interessante que ocorre é que, geralmente, são menos críticos os colecionadores, leitores de Tex, aqueles que priorizam o colecionismo. Esses geralmente são fãs e, portanto, bem mais compatibilizados com a mitologia e os cânones do personagem. Já os leitores colecionadores, que priorizam a leitura e tendem a ter um leque muito amplo de personagens, esses são mais críticos e questionam a mitologia e os cânones do nosso Tex. A questão aqui não é ver quem está certo ou errado, longe disso. A questão aqui é questionar exatamente as críticas, mas para isso precisamos entender o crítico. Isso é tão importante que esse movimento acaba alterando o consumo e, consequentemente, a oferta do mercado. Ou seja, as críticas ao produto podem alterar o produto. Então, por conta disto, vamos ver quais são essas críticas. Então, os críticos batem nos seguintes itens: a conduta celibatária de Tex. Tex não se envolve em romances. Outro ponto é o eterno presente em que Tex vive, sem haver uma alteração cronológica do personagem. Cronológica barra biológica. Tex e os Pardes e o próprio universo está sempre sem alteração, em um eterno presente. A outra crítica recorrente é a indestrutibilidade e a infalibilidade de Tex. Ou seja, Tex é indestrutível e infalível. Muitos não acreditam nessa possibilidade, questionam e gostariam de ter um Tex mais falível e fragilizado. E, finalmente, as críticas pousam também sobre os roteiros. Diz que Tex é uma repetição contínua, se torna enfadonho e é mais do mesmo. Quem leu uma história conhece todas as demais. Muito bem, vamos bater cada uma dessas críticas e apresentar os nossos argumentos. Tex celibatário. Pois bem, Tex foi concebido no final da década de 40, um período em que a sociedade era majoritariamente patriarcal, era a cultura da época. E, além disso, ainda o personagem é
construído em uma época onde esta cultura patriarcal é ainda mais proeminente, lá no Velho Oeste. Consequentemente, um par romântico traria alguma amenização da crueza do Velho Oeste, coisa que o Gianluigi Bonelli definitivamente não queria. Tanto não queria que, assim que ele deu um par romântico, e considerando a época e a construção de como aquilo foi feito, nem foi tão romântico assim, foi uma imposição. Mas assim que ele deu esse par romântico, ele tratou de eliminá-la, matando-a e criando assim novas possibilidades de aventuras mais dramáticas, mais carregadas de ódios e vinganças, bem ao estilo faroeste. Então, naquele período, ia tudo muito bem, obrigado. Tanto que passaram-se décadas sem que essas reclamações surgissem. Os leitores da década de 50, 60, 70 não se interessavam por esse romantismo, ou se interessavam, não havia maiores reclamações, maiores expressões. O que interessava era pólvora, sangue, socos e relinchos. Estava tudo muito bem assim. Talvez com o surgimento de personagens mais românticos, como o próprio Dylan Dog, também da Bonelli, criado na segunda metade dos anos 80, que é um personagem que se envolve frequentemente com o sexo oposto, é capaz que isso tenha aberto a discussão para se questionar esta questão celibatária de Tex. Isso teve impacto na Sérgio Bonelli Editores, sem sombra de dúvida. Então observem que na série Tex Willer há um esforço em mostrar um Tex mais envolvido com as mulheres. É bem verdade que ele se apresenta arredio à ideia de se consorciar com alguém, o que é coerente com a mitologia do personagem. Mas, por outro lado, ele tem se envolvido em grandes romances. Se nós pegarmos os arcos das aventuras com os Seminoles, da edição 18 a 23, Tex se envolve com a mexicana Anita, em Corpus Christi, e logo depois vai fazer um par romântico com a Loa, lá em Tampa. Então, em uma aventura só, Tex tem 2 envolvimentos amorosos. Então, observem que a coleção Tex Willer está tentando dar a esse tipo de críticos os elementos do qual eles solicitam. Mas o Tex granítico da edição mensal, ele continua mantendo a sua mitologia. E o máximo que é permitido, através de recordatórios do próprio personagem, é aventuras em recordação de momentos vividos com a Lilith. Agora, raciocinando as hipóteses que poderiam surgir de um Tex romântico, nós temos a opção de ter uma esposa submissa na aldeia Navarro, talvez, se despedindo de um Tex que parte para as aventuras, ou uma esposa letal, como qualquer um dos pardes, participando das aventuras, ou ainda um Tex se envolvendo com mulheres a cada cidade que passa. Não parece que essa é a opção dos atuais roteiristas. Pelo contrário, eles tentam preservar a imagem criada por Gianluigi Bonelli. E é questionável se isso realmente é necessário no universo Tex, se isso traria alguma diferença para o calor das aventuras. Qual a validade disso? E o eterno presente? Bom, o eterno presente ele tem praticamente uma causa natural. Segundo a historiografia, o Velho Oeste
compreende um período de 1850 a 1890, que coincide com o período das aventuras do nosso personagem. Então, é um período relativamente curto, de 40 anos. Se eu preciso apresentar um personagem que se movimente dentro desse período, é lógico que eu não vou conseguir envelhecê-lo muito. Então, Tex está estabilizado em seus 43, 45 anos e aí vive muito bem desenvolvendo as suas atividades. Nessas críticas, o pessoal propõe um Tex envelhecido junto a um tigre também envelhecido, ambos morando aposentados na reserva naval. Kit Carson, mais idoso, já partiu para o outro mundo, e quem se ocupa agora das aventuras é Kit Wheeler, que tem no pai e no amigo Jack Tigre, amigo e mentor, conselheiros para suas aventuras. Essa proposta parece até curiosa, né? Interessante, mas ela não é uma resposta à renovação do herói. Ela é, sim, a extinção do herói. Se a Sérgio Bonelli fosse fazer uma coisa dessas, era para pôr fim à série Tex Wheeler para sempre. Tex Wheeler no geral. Né? Então, não parece ser sequer coerente. O que vocês querem? A mudança ou a extinção do personagem? Então, parece não fazer sentido. A conduta de se manter Tex em um eterno presente continua sendo a opção viável para dar continuidade ao herói. Tex indestrutível e infalível. Tex é indestrutível para poder continuar nos trazendo aventuras. É uma coisa sem sentido não pensar na indestrutibilidade de Tex. Ele precisa continuar para que sejam continuadas as aventuras, tanto ele quanto os pares. Por mais que ele já venha a ser ferido, a ser capturado, a ser torturado, nunca é suficiente para os fãs. Parece que os fãs querem que em toda a aventura ele tenha aí um percalço. Mas Tex não foi concebido assim, até porque é impossível se ferir em toda a aventura. Vai contra a própria continuidade dessas aventuras. Então, é natural que Tex seja indestrutível. Tex foi concebido assim. Aonde ele atira, sempre está o bandido, e aonde o bandido atira, ele nunca está. Essa é a mitologia do herói. A sua infalibilidade é a causa do seu sucesso. Tex faz tanto sucesso porque nós queremos essa pessoa infalível, que tenha sempre a certeza do certo e do errado, sempre tenha a certeza de por onde seguir. É isso que faz dele apreciável. Tirar a indestrutibilidade, terminam as aventuras. Tirar a infalibilidade, Tex deixa de ser Tex. Se Tex se ferisse sempre, se Tex tivesse dúvidas, tivesse fraquezas, se Tex errasse, Tex não seria Tex. Tex seria Ken Parker. Aliás, é comparando com Ken Parker que esses críticos fazem essas observações contra Tex. Mas, se desejam isso, então continuem com Ken Parker. Tex é Tex. E a repetição dos roteiros. Olha, eu acabei de falar que o Velho Oeste compreende 40 anos de história. Pois bem, o Velho Oeste compreende 40 anos de história. Aí Tex já compreende 75 anos de edição e vamos para mais. Então, é natural que haja roteiro para alimentar as aventuras do Ranger desde 1948. Então, é claro,
teremos os fazendeiros poderosos, teremos as quebras de tratados indígenas, teremos índios rebeldes saindo das reservas, ladrões de gados, as bruxarias de Mefisto, Zenda, o sobrenatural de El Morisco, algumas aparições de extraterrestres e vales perdidos. Teremos tudo isso sempre se repetindo no universo Tex. Mas se repetem com novos personagens, com novas paisagens, com novos artistas reproduzindo Tex. Então, não há do que reclamar. É necessário que assim seja, por inevitável que é. Aliás, é exatamente por isso que Gianluigi Bonelli criou essas possibilidades do sobrenatural, da fantasia, da ficção. Então, não há um motivo lógico de reclamações nesse sentido. Acabar com isso é acabar com o Tex. Parece que os críticos não observam essa questão com o devido zelo. Observem que as críticas, elas estão pautadas em elementos que, se fossem seguidos, extinguiriam o personagem. Então, são críticas de quem não está ambientado com o personagem. Então, veja lá, a pessoa é leitor de comics em geral, é muito afeita a super-heróis ou aventuras passadas nos dias de hoje, com tecnologias e tudo mais. E daí ele, de chofre, de sopetão, ele pega um Tex para ler e cai lá no Velho Oeste, onde só tem cavalo, onde se leva dias para chegar até um local. É lógico que vai haver um choque. A maioria dessas críticas se dão por falta de conhecimento do personagem, de ambientação. Tex tem centenas de aventuras, e o novo leitor, lendo meia dúzia de histórias, já sai alardeando a melhor aventura de Tex, a melhor coleção de Tex. Quantas aventuras você leu? 50? Meia dúzia? Pois há centenas de aventuras disponíveis. Antes de ler tudo isso, é difícil eleger as melhores aventuras ou a melhor coleção. Eu li tudo de Tex e depois de se fazer isso, você tem a certeza absoluta que é impossível citar a melhor aventura. Agora, é claro, nós podemos citar a melhor aventura, a melhor coleção na nossa concepção, né? Hoje em dia está muito em voga falar que Tex Gigante é a melhor coleção. Para quem tem todas as coleções de Tex, isso está longe de ser a verdade, até porque Tex Gigante tem uma proposta diferenciada e nem sempre o Tex que está ali é o Tex mitológico da revista mensal, por exemplo. Eu acredito que muitos elegem o Tex Gigante como a melhor coleção por causa do formato, por causa do tamanho, por ser agradável de ver a arte. Agora, ainda com um papel melhor, é claro que ela vai ainda ter mais proeminência. Mas as aventuras, ao contrário do que muitos dizem, e dizem provavelmente por não conhecer todas as aventuras, elas são equivalentes às demais aventuras de quaisquer outras coleções. Então, as críticas estão abertas. Se você quer continuar criticando, fique à vontade. Isso não é, em hipótese alguma, uma reprimenda aos críticos. Critiquem, falem à vontade, mas é um convite para que conheçam Tex em profundidade. Esse personagem tem muito a oferecer e continuará granítico, infalível, indestrutível, talvez celibatário, mas continuará sendo Tex. Obrigado por estar até aqui. Forte abraço.